Para milhares de soldados norte-coreanos, ser enviado para lutar na Ucrânia não foi descrito tão sombriamente quanto deveria ter sido. Para a maioria, essa jornada parecia uma rara oportunidade. Representava um bilhete para sair da fome implacável, da pobreza debilitante e do controle sufocante de seu governo. Eles viam o treinamento na Rússia como um caminho para a liberdade e uma oportunidade de vivenciar o mundo além das fronteiras do seu restrito universo. O que eles encontraram, no entanto, foi puro horror. A máquina de guerra do presidente russo Vladimir Putin já começou a usá-los como mera carne para canhão. Jovens, inexperientes e descartáveis, os soldados norte-coreanos foram enviados para as linhas de frente mais mortais, fazendo o país que deixaram parecer um refúgio, não importa quão sombria era a vida lá. Para muitos, o único retorno da Rússia é em um saco de cadáveres. O líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez um acordo com o diabo e suas vidas são o preço. Mas exatamente quantas vidas estamos falando? Por enquanto, o número está em torno de 10 mil a 12 mil soldados norte-coreanos. Essas tropas da primeira onda já estão nas linhas de frente da Rússia. A presença deles marca uma grande escalada na guerra, pois a Coreia do Norte se torna a primeira nação a enviar forças regulares para lutar ao lado da Rússia nesta guerra em grande escala. Segundo a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Pentágono, essas forças incluem cerca de 500 oficiais, 3 generais e algumas forças especiais norte-coreanas. Esses soldados de elite vieram do 11º Corpo do Exército Popular da Coreia, conhecido como Corpo da Tempestade. Relatos sugerem que o Corpo da Tempestade possui treinamento, equipamentos e alimentação superiores às demais tropas norte-coreanas. Porém, na Rússia, isso não significa muito, pois tudo está trabalhando contra eles. Vamos começar com o mais óbvio, a barreira da língua. A comunicação entre as tropas norte-coreanas e russas tem sido caótica. Supostamente, a proporção de um tradutor para cada 30 soldados dificulta muito a coordenação. Imagine estar no meio de um tiroteio, precisando de comandos claros e imediatos, mas tendo dificuldade para entendê-los por estarem em outro idioma. As fronteiras são mal compreendidas, atrasadas e frequentemente se perdem na tradução. Mick Ryan, um general australiano aposentado, não mede palavras. Lacunas na comunicação podem se tornar um problema durante operações de combate. Sem tradutores suficientes e oficiais de ligação, esses soldados correm um risco sério, um risco mortal. Até o básico é um desafio. Dizem que os norte-coreanos receberam um curso intensivo de cerca de 100 termos militares russos, como fogo e imposição. Mas, sejamos realistas, isso está longe de ser suficiente para comandos complexos de batalha. Então, eles ficam tentando juntar palavras meio entendidas e esperando acertar enquanto as forças ucranianas esperam para explorar cada erro e os ucranianos estão bem cientes desta oportunidade. A inteligência ucraniana já sinalizou a barreira linguística como um ponto fraco e sabe usá-la. Cada falha de comunicação e comando mal entendido torna as tropas norte-coreanas alvos mais fáceis para contra-ataques. Não ajuda que para muitas, se não todas, esses são os primeiros ataques que experimentaram. Isso ocorre porque, segundo Fyodor Tachitsky, pesquisador da Universidade Kookmin de Seul, o regime norte-coreano reluta em enviar tropas para o exterior. Não se trata apenas de manter essas tropas em casa fisicamente, mas também mentalmente. O regime de Kim teme que esses soldados adquiram ideias incorretas ao ver o mundo exterior. Assim, a maioria das tropas norte-coreanas não tem nenhuma experiência real de combate. Esses soldados nunca enfrentaram um inimigo estrangeiro, muito menos os ferozes soldados ucranianos endurecidos por 2 anos de luta. Além disso, a Coreia do Norte não lutou em uma grande guerra desde o início da tecnicamente ainda em andamento Guerra da Coreia, nos anos 50. Desde então, o país enviou apenas grupos pequenos de conselheiros ou especialistas para o exterior, como pilotos para a Guerra do Vietnã, conselheiros militares para o Egito na Guerra do Yom Kippur e instrutores para a Etiópia contra a Eritreia, mas nunca uma força terrestre substancial. Como resultado, as forças norte-coreanas estão mais acostumadas a desfilar para propaganda do que a lutar em combate real. Mas deixemos de lado a experiência real de combate. O treinamento pode ajudar as tropas norte-coreanas a navegar na Ucrânia, correto? O exército norte-coreano é notoriamente desatualizado para a guerra moderna. Muitos soldados passam mais tempo cavando, cultivando, construindo ou trabalhando do que se preparando para a guerra.
Eles participam de exercícios exaustivos de resistência física e demonstram força para fins de propaganda, como quebrar lâmpadas com as mãos ou dobrar barras de metal para a televisão estatal, mas é só. David Maxwell, um aposentado dos Estados Unidos. O coronel David Maxwell, das Forças Especiais do Exército Aposentado, aponta que as forças da Coreia do Norte carecem de equipamentos e recursos modernos. Mesmo as unidades de elite do país, apesar de melhor treinadas que o soldado médio, estão aquém das forças especiais ocidentais. Além disso, essas unidades especiais foram treinadas principalmente para prevenir um golpe em casa, não para se envolver em um campo de batalha amplo e imprevisível como a Ucrânia. Além disso, há a questão do equipamento. Embora a Coreia do Norte exiba seu hardware mais recente em desfiles chamativos, a maior parte está além do alcance do soldado comum. A maioria das tropas norte-coreanas chegou na Rússia com equipamentos tão desatualizados que os soldados russos responsáveis por treiná-los ficaram perplexos com as ferramentas antigas e a falta de preparo dos norte-coreanos. Mas não é como se eles estivessem melhor com o equipamento russo. As armas usadas na guerra ucraniana são totalmente desconhecidas para eles. Outra coisa totalmente desconhecida para as tropas norte-coreanas lutando na Rússia é o terreno. A maioria dos soldados norte-coreanos treinou nas montanhas íngremes da Coreia do Norte, mas não nas linhas de frente ucranianas. Elas são amplas, abertas e planas. Em vez de picos familiares e florestas densas, eles estão navegando por planícies expansivas e campos abertos com cobertura mínima e novos desafios estratégicos. Especialistas militares afirmam que a inexperiência em terreno plano pode ser desastrosa. Conforme Bang Jong-kwang, ex-major-general do exército sul-coreano, o papel das tropas norte-coreanas na Rússia já é restrito por barreiras linguísticas e um terreno desconhecido apenas agrava a situação. A Glavnoye Upravlenie Razvedki, agência de inteligência militar ucraniana, destacou que apesar das forças norte-coreanas possuírem mísseis antitanque e lançadores de foguetes, sua eficácia pode ser comprometida por estarem completamente fora de seu elemento. Mesmo com armamento avançado, essas tropas estão acostumadas com táticas de guerrilha adequadas ao seu terreno natal, não as manobras em campo aberto críticas na Ucrânia. Não só o terreno para o qual não estão preparados, esses soldados eles são muito jovens. A maioria deles são adolescentes ou jovens adultos, recém-saídos da infância. Eles nunca saíram do reino eremita, nem viram a violência de uma guerra real. A inexperiência e o treinamento mínimo os deixam vulneráveis no caos de uma guerra que mal entendem ou suportam. Por isso, ver esses soldados norte-coreanos mirrados se preparando para a batalha em um vídeo da Ucrânia causou apenas tristeza e preocupação entre os desertores norte-coreanos. Um deles simplesmente afirmou que essa cena fez seu coração doer. O cenário piora. Além de muito jovens, esses soldados também podem estar com a saúde gravemente comprometida. Relatórios da Coreia do Norte indicam que seus soldados frequentemente sofrem de doenças crônicas, podendo deixá-los vulneráveis em batalha, e nenhum deles possui experiência de combate. Pesquisadores sul-coreanos documentaram tendências de saúde preocupantes entre os desertores norte-coreanos, incluindo casos generalizados de hepatite crônica B, tuberculose e infecções parasitárias. Existem problemas que simplesmente não desaparecem nas linhas de frente. Considere o caso de um desertor que fugiu da Coreia do Norte em 2017. Após ser baleado diversas vezes por seus companheiros, ele foi salvo por médicos sul-coreanos que encontraram uma lombriga de 27 centímetros e outros parasitas em seu organismo. O conteúdo estomacal refletia uma dieta de milho barato, distante da nutrição necessária para um combatente. O pior, não se tratava de um soldado qualquer. Ele era um sargento da Guarda de Fronteira da Coreia do Norte, uma unidade de elite. Se esta é a situação dos melhores, imagine como deve ser o soldado médio. Na Rússia, os norte-coreanos não apenas enfrentam um inimigo, mas também seus próprios corpos debilitados por um regime que não prioriza seu bem-estar. Pior ainda, foram enviados para um regime que provavelmente se importa menos ainda, se possível. É por isso que alguns soldados norte-coreanos estão supostamente sendo alimentados com carne de cachorro na Rússia. Sim, você ouviu certo, carne de cachorro. De acordo com o jornal alemão, soldados russos foram vistos em vídeos manuseando latas com as palavras Nuryong Dog Meat escritas nelas em letras coreanas. Nuryongji é uma raça de cão coreana, um Spitz marrom de médio porte que na Coreia do Norte é considerado alimento. Contudo,
É difícil aceitar soldados sendo alimentados com algo que seria repugnante para a maioria, especialmente disfarçado de rações militares. Se você acha que os russos estragaram a comida para os norte-coreanos, espere até ouvir sobre a organização. Desde que surgiram relatos de norte-coreanos lutando pela Rússia, várias perguntas foram levantadas. Os norte-coreanos vão implantar soldados de base ao lado de suas estruturas de comando? Eles vão operar de forma autônoma ou serão integrados às unidades russas? E mais criticamente, quais tarefas serão atribuídas a eles? Até o momento, as respostas obtidas para essas questões apontam para o pior cenário para os coreanos. Os russos aparentemente optaram por misturar os norte-coreanos em esquadrões russos existentes, em vez de implantá-los como uma força autônoma. Essa integração caótica levou à confusão, chegando ao ponto em que uma unidade russa abandonou os norte-coreanos porque não perceberam quem eles eram. Foi um caso clássico de má gestão. Para agravar, a Rússia supostamente disfarçou os soldados norte-coreanos de russos siberianos, intensificando o choque cultural e os problemas de comunicação. Segundo Gordon Chang, especialista em assuntos asiáticos, a elite do Storm Corps está sendo desperdiçada em unidades mistas, sendo bons demais para serem usados como bucha de canhão. Mas é isso que está acontecendo. É perplexo como eles estão sendo utilizados. Se mantidos em suas próprias unidades, poderiam ser letais contra os ucranianos, mas isso não está ocorrendo. E isso nos leva ao problema central, o desastroso desdobramento das tropas norte-coreanas pela Rússia. Desastroso para essas tropas, é claro. Para a Rússia, esse desdobramento é uma ótima medida paliativa para compensar as grandes perdas do país no campo de batalha. As 7 nações do Grupo dos 7 já deixaram claro que a decisão de trazer mais de 10 mil soldados norte-coreanos fala muito sobre o desespero de Putin para reabastecer suas forças, já que o exército russo vem perdendo pessoal. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia sofreu um recorde de 1.950 baixas em 11 de novembro, as maiores perdas desde o início da invasão em larga escala em fevereiro de 2022. Uma das principais razões para essas perdas significativas é a incursão da Ucrânia em Kursk. E você quer adivinhar onde a maioria dos soldados norte-coreanos foram implantados? Isso mesmo, Kursk. Apesar de mais de 30 mil soldados russos já terem sido enviados para a região, o Kremlin também trouxe norte-coreanos para fortalecer a defesa e recuperar território perdido. Sua tarefa é auxiliar a Rússia a atender o novo prazo de Putin para retomar essa região até fevereiro de 2025. Soldados norte-coreanos serão encontrados próximos à fronteira ucraniana em regiões que já testemunharam intensos combates, revelando a verdadeira tragédia de seu desdobramento. Apesar de serem enviados para reforçar as forças russas, os soldados norte-coreanos não passam de bucha de canhão. Segundo Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, as tropas foram treinadas para operar drones de artilharia e realizar operações básicas de infantaria, como limpeza de trincheiras. Entretanto, a inexperiência em combate real e o terreno desconhecido onde são enviados tornam suas chances desfavoráveis. Eles estão sendo enviados para as áreas mais perigosas com muitas baixas, onde seu papel é quase apenas absorver fogo e servir de escudo para soldados russos experientes. Especialistas ecoam essa cruel realidade, observando que, embora as baixas sejam naturais em qualquer guerra, não há valor estratégico em enviar soldados inexperientes e mal treinados para a linha de frente a fim de ganharem experiência de combate. Isso implica que esses jovens soldados são apenas recursos descartáveis, tendo suas vidas sacrificadas para adiar momentaneamente as crescentes baixas russas. Se a máquina de moer carne da Rússia mantiver o ritmo atual, logo todos os soldados estarão mortos. Mas para a sorte de Putin, há muito mais de onde eles vieram. O exército da Coreia do Norte é imenso, com mais de 1,3 milhão de soldados ativos e outros 500 mil na reserva. Essa cifra o torna uma das maiores forças militares em pé no mundo. Essa força já massiva é reforçada pela estratégia de Kim de uma mobilização em massa, recorrendo a 1/3 dos 26 milhões de habitantes do país para o serviço militar de alguma forma. Lembre-se que esses soldados estão dispostos a morrer sob comando, mesmo por uma causa totalmente estranha a eles. Os soldados norte-coreanos estão dispostos a sacrificar suas vidas em uma guerra estrangeira, devido à profunda doutrinação que experimentam desde jovens. Os soldados norte-coreanos são treinados desde a infância para serem extremamente leais ao regime de Kim.
Essencialmente, eles são ensinados que morrer pelo seu líder é o ato supremo de patriotismo. Até mesmo seus livros didáticos os incentivam a provar lealdade se voluntariando como alvos em ataques hipotéticos de artilharia. Essa lealdade cega é tão profundamente incutida neles que se sacrificar mesmo por uma causa distante como a guerra da Rússia na Ucrânia é visto não só como aceitável, mas como uma honra. Para esses soldados, ir para a Rússia não é apenas sobre lutar uma guerra. Trata-se de conquistar glória, uma chance de possivelmente retornar como heróis, com a perspectiva de gerar riqueza e honra para o regime. As tropas norte-coreanas estão recebendo cerca de $2.000 mensais pelo serviço prestado. Esta é uma soma astronômica para esses indivíduos, dado que o resto da população norte-coreana vive com apenas alguns dólares por mês. Obviamente, o seu destacamento também canaliza fundos significativos para o regime de Kim, que está desesperado por moeda estrangeira em meio a sanções econômicas e instabilidade interna. Ex-soldados como Ryu Song-hyun, que desertou da Coreia do Norte, relataram as condições que muitos desses soldados enfrentavam em casa para o Wall Street Journal. Em casa, ele disse, eles enfrentam apenas condições de vida severas e comida limitada. Muitos soldados veem a oportunidade de lutar no exterior, mesmo com risco de morte, como uma alternativa mais atraente do que uma vida de extrema pobreza e fome. Ryu, ao refletir sobre seu tempo antes de desertar, nota que se tivesse sido enviado para a Rússia, teria respondido primeiro com um obrigado. Gratidão por receber comida e condições melhores do que esperaria em casa. Agora sabemos que essas expectativas são um sonho impossível, mas os norte-coreanos não. Mesmo que entendam que serão enviados para morrer, para eles, isso faz parte de sua lealdade inquestionável ao regime Kim. Isso os torna a munição ideal para a Rússia, mão de obra barata, porém dedicada para ser sacrificada na guerra. O pior é que o sacrifício deles provavelmente não fará diferença. Embora 12.000 tropas possa parecer um número grande, especialistas militares apontam que é apenas um ponto insignificante no conflito mais amplo. No final, o único beneficiado com a morte dos soldados norte-coreanos é o regime. Mas Kim continuará apoiando a impiedosa máquina de guerra russa? É isso que lhe perguntamos agora. O dinheiro e as armas dessa aliança mortal manterão Kim satisfeito? Ou ele ficará furioso quando o preço do derramamento de sangue se tornar muito alto? Deixe seu comentário abaixo com suas ideias.